falei para ele que foi uma repercussão que foi positiva aqui, mais uma vez ele mostrando que ele coloca, e falei da repercussão com relação ao projeto da dosimetria, que eu falei para todas as nossas lideranças partidárias que ele havia, Jair Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso, porque se a redação, independente de qual fosse, se colocasse as pessoas como a Débora do Batom em casa, próxima de suas famílias, ainda que numa semi-liberdade, ele já se sentiria aqui menos triste e que ele aguenta o tranco de mais um tempo aqui, até que essa situação toda se reverta e a justiça seja restabelecida no nosso país. Então eu falei para ele que foi uma repercussão que foi positiva aqui, mais uma vez ele mostrando que ele coloca o interesse do Brasil e de outras pessoas inocentes à frente do próprio interesse dele. Qual foi a reação em relação à sanção que foi retirada do ministro Moraes do Trump? Eu não falei do Mas ele não falou que viu nos jornais? A resistência ao PL da dosimetria, senador, muitos falando que pode beneficiar criminosos de crimes graves, né, não ligados a 8 de janeiro. É como se foi uma redação feita pelo Alexandre de Moraes, o debate ficou proibido na Câmara dos Deputados, então para que serve o processo legislativo? Para você aprimorar um texto como o que assim deveria ter sido feito, o texto apresentado pelo deputado Paulinho da Força. Como ele só soltou o texto em cima da hora, a grande maioria dos parlamentares votou até sem saber qual era o texto de verdade, sem poder apresentar emendas, né? O exercício parlamentar foi proibido, foi constrangido por uma força fora do Congresso Nacional. Aí chega ao Senado um texto que realmente tem esse problema, que precisa ser corrigido, e aí a gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto. Então a gente precisa aprimorar esse texto e eu vou conversar agora, quando voltar para o Senado Federal, com o líder Rogério Marinho, que participou dessas tratativas ontem, tanto com o presidente Tadeu Columbre quanto com o presidente Gilmar. Além disso, quais mudanças, senador? Será aprovada ainda desse ano, o senhor acredita? Eu espero que sim, porque essa é uma promessa de campanha dos dois presidentes das casas. E a promessa de campanha não foi dosimetria, a promessa de campanha foi anistia, que se pautasse a anistia, mas a democracia relativa que nós vivemos hoje, há um receio, né, uma força muito grande sobre o que pode e o que não pode fazer o Congresso. Eu lamento que a gente tenha chegado a essa situação, mas em algum momento a gente vai conseguir redemocratizar o nosso Brasil, mas eu espero que a gente aprove esse projeto de dosimetria que seja ainda esse ano, seja qual for a relação. Mesmo se voltar para a Câmara, não vai dar tempo? Pois é, eu não sei como é que vai ser, como é que foi a conversa do líder Rogério Marinho, né, mas a ideia é que se chegue a uma conclusão desse processo ainda essa semana, né, que é a última antes do recesso. Mas já se falou sobre como alterar para poder permitir que não beneficie? Pois é, eu não participei das conversas ali. Eu participei das conversas ali e não sei os detalhes de verdade, vou procurar saber agora. O líder Rogério Marinho pode falar melhor. O senhor teve algum posicionamento do presidente Davi Alcolumbre a respeito da possibilidade de aprovação desse ano? Pois é, o presidente Davi Alcolumbre estava ontem, como eu disse, em conversa junto com o presidente Hugo Mota, com o senador Rogério Marinho, e obviamente que ele também quer enfrentar essa pauta logo, porque é um assunto que a gente precisa encarar, não dá para esperar mais. Então acho que nesse ponto há um consenso, todos entendem que tem que ser apreciado esse ano ainda. Senador, teve uma reunião ontem à noite aqui em Brasília com os presidentes dos partidos do Centrão, partidos que geralmente estão com o PL, mas que resistem a uma candidatura à presidência sua. Eles avaliaram, inclusive, a apuração que eu fiz, que tem uma resistência ao seu nome e ao nome do presidente Lula. Como é que o senhor interpreta essa resistência do Centrão? Olha, o que eu tenho feito nos últimos dias é mostrar que eles estão errados. Pode ter certeza que muito em breve, até as pesquisas ligadas ao PT mostrarão um grande crescimento em nome Flávio Bolsonaro e mostrarão qual é a candidatura mais viável para derrotar o partido das trevas, esse caminho ruim que o Brasil não pode escolher. O melhor nome é o de Flávio Bolsonaro. Só que, mais uma vez, estamos longe da eleição ainda. O PL decidiu o seu candidato. Óbvio que eu quero os partidos junto comigo já no primeiro momento. Mas se não for possível, eu tenho a convicção, sempre muito claro, sempre disse isso. Se a gente não estiver junto no primeiro momento, certamente no segundo momento nós estaremos, porque o Brasil não vai escolher entre o Brasil vai escolher o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, ou
o caminho das trevas com o PT, que todo mundo sabe que o Brasil está fadado ao fracasso e a ser jogado um precipício sem paraquedas. Mas o senhor aceitaria uma substituição pelo nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Meu nome está colocado, a indicação do presidente Bolsonaro é Flávio Bolsonaro. Eu só abro mão se for para Jair Messias Bolsonaro, e para isso ele tem que estar livre e nas urnas, que não é o cenário que a gente está vendo, infelizmente. Tá bom? Obrigado, gente. Bom trabalho.